Então nós estamos na nossa terceira semana da série Caminho da Unidade. Meus irmãos, essa palavra tem sido muito poderosa nesses tempos, porque o Senhor tem alinhado muitas coisas. Talvez ela seja um princípio de palavra que nós não estamos muito acostumados a ouvir. Um tipo de palavra que talvez, à vista de algumas pessoas, não seria uma palavra mais apropriada para um culto. Seria uma palavra mais profunda. Mas sabe de uma coisa, meus irmãos? Toda vez que nós provocamos um alinhamento do Senhor espiritual sobre as nossas vidas, a transformação é muito mais poderosa do que simplesmente algo que seja para esse tempo. Costumo dizer que coisas espirituais que nos posicionam de forma espiritual, elas não têm um efeito imediatista, talvez. Elas não têm um efeito de uma necessidade por agora, mas ela constrói um princípio que é eterno. E talvez nós, como filhos de Deus, perdemos a essência do que é eterno. Essa é uma verdade. Talvez a igreja nesse tempo, ela perdeu exatamente o que é a essência do eterno. Porque, veja bem, se nós andarmos baseado no tempo de por agora, a gente sempre vai caminhar com o Senhor baseado em está tudo bem ou está tudo mal. Sempre é assim. E quando eu me lembro de tudo bem e tudo mal, só me vem uma coisa na minha cabeça: a árvore do bem e do mal. Não era o plano de Deus que nós vivêssemos pelo tudo bem ou pelo tudo mal. O plano de Deus sempre foi eterno. Por isso que hoje a gente sempre está voltado a buscar coisas passageiras. Sempre o nosso coração está em viver o melhor do melhor nesse tempo. Sempre o nosso coração está, bom, se eu estiver vivendo o melhor do melhor agora, está tudo bem. Mas se eu estiver vivendo algo que agora não seja bem, está tudo errado. Bom, diante da ótica de Deus não é isso. Deus, Ele está nos preparando para eternidade. Amém, meus irmãos? Então, quando nós vamos falar de unidade, quando nós vamos falar de autoridade, quando nós vamos falar dessas coisas espirituais, geralmente acontece um efeito que não seria o mais apropriado. Ele deveria trazer muito mais transformação do que nós pensamos ou imaginamos. Por isso que eu quero abrir os seus olhos nessa noite e começar a te lembrar que você tem um propósito que se chama eternidade. E o grande desafio nosso é trazer essa revelação através do Espírito de Deus para você. Porque veja bem, meu irmão, se você começar a pensar e entender que você é eterno, muita coisa que nesse tempo te abala tanto, não vai fazer nem cócegas na sua vida. Talvez é essa grande chave que leva um homem, um jovem como Estevão, ser apedrejado por um grupo de 10, de 15, de 20, ajoelhado, tomando pedradas e mais pedradas, olhar para os céus, sorrindo e falar: Senhor, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. É isso que leva à revelação mais profunda na vida de alguém que entendeu o que é eterno. Porque quando ele entende o que é eterno, as coisas naturais não fazem mais sentido. Amém, meus irmãos?
Lembra disso. Todo dia da sua vida, você é eterno. 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 O seu propósito é maior do que esse momento de hoje. Amém, meus irmãos? Aleluia. Então nós falamos sobre propósitos eternos nessas últimas mensagens. Falamos sobre o propósito da paternidade, que é um propósito eterno. E essa semana eu ouvi de uns jovens e falar: não, eu não quero ter filho. Aquilo cortou meu coração. Foi pior do que qualquer coisa que eu possa ouvir na minha vida. Eu não desejo ter filhos. E aquela hora eu parei e pensei, eu falei: Deus, que distorção. Que distorção tão violenta é essa? Porque eu vejo que os planos do maligno estão prosperando. Porque a primeira coisa que Deus, quando ajunta, une um homem e uma mulher, Ele fala: multiplica. E quando eu escuto da vida de um casal, que penso que vai se casar, né? Penso. Porque estão juntos. Quando ouço, não quero ter filhos, eu falo: Senhor, não entenderam nada do que é a vida. Porque não existe nada maior nessa vida do que gerar. Não existe. Não existe nada maior do que gerar. Saiba disso. Mas hoje as famílias, elas optam pelo número reduzido. Isso não tem nada a ver com esboço. Então, vamos deixar fluir. A família, hoje ela quer ter um filho matematicamente correto. Não é mais politicamente correto, é matematicamente correto. E toda vez que eu penso em filhos por causa de dinheiro, eu vejo mais um princípio. O Senhor já não é meu Senhor, porque aquele que mandou eu gerar e multiplicar não é suficiente para me abençoar. Mandou eu gerar. Aleluia. Presta atenção nisso. Parece algo tão natural nesse tempo, mas é tão espiritual que os nossos olhos precisam ser abertos. Você não precisa ser um Abraão, gerar multidões, mas seja coerente com a palavra do Senhor na sua vida. Alguém precisava ouvir isso nessa noite. Amém, meus irmãos? Pensa nisso. Eterno, gerações, família. Olha para os seus filhos como uma extensão de um reino de Deus. Olha para a sua família como um plano central dos céus. Família é um bem central dos céus. É a instituição mais poderosa realizada na face da terra. Sabe por quê? Porque hoje, de manhã, quando eu ministrava na vida de uma irmã querida, da minha cunhada, a gente conversava sobre a palavra. Eu lembrei de um princípio da Bíblia que chama a primeira menção. Preste atenção em tudo que é mencionado a primeira vez na palavra. Dá um foco gigantesco nisso. Porque isso é o princípio de muitas coisas. E a primeira menção entre o homem e a mulher é: faça uma família. Amém, meus irmãos? Por isso que a nossa luta é conservar a nossa família. Jovens solteiros, noivos, namorados, distraídos, né? Que se distraem. Cuide com zelo sobre isso. Isso não é algo qualquer. Família é um bem eterno. E tudo que é eterno, guarde com muito zelo. Amém, meu irmão? Amém, meus irmãos? Não se distraiam. Jovens, não se distraiam. Não se distraiam. Não se distraiam, não se percam por prazeres, não se percam por coisas visuais, porque apesar de tudo, no final vai ficar todo mundo como você já conhece. Todo mundo vai envelhecer, todo mundo vai perder suas curvas, todo mundo vai ter rugas, mas tem coisas muito maiores do que se distrair com um pedaço de carne, que hoje te agrada e amanhã não te agrada. Preste atenção nisso. Abre seus olhos. Amém, meus irmãos? Aleluia. Vamos para a palavra. E fora isso, glória a Deus. Então preguei sobre o princípio de família. Obrigado, Senhor.
E aí falamos sobre honrar pai e mãe. Amém, meus irmãos? Amém. Aleluia, poderoso. Alinhamos um guarda-chuva. Depois, culto passado, ministramos sobre casamento. Aleluia, alinhamento entre o sacerdote, né? Os homens e as mulheres. Glória a Deus. Então nós estamos falando sobre, a última coisa que nós falamos foi sobre os 3 aspectos dos líderes. Lembram que eu falei sobre vocês, sobre os sacerdotes, sobre aqueles que foram levantados, sobre as autoridades. E aí eu disse que elas precisavam de 3 processos, que eram adquirir o espírito de submissão, ou seja, eu só me torno autoridade quando estou submetido a uma, amém? Só lembrando. Precisamos ser treinados na submissão, ou seja, é um processo aprender a ser submisso. E por último eu disse que precisávamos aprender a ser uma autoridade representativa, ou seja, precisava exercer a autoridade a qual o Senhor constituiu sobre a minha vida. Amém, meus irmãos? Então essas foram as últimas palavras. E também disse que a falha do líder era um teste para a submissão daqueles que estão sendo, né, direcionados por ele. Aí eu expliquei o exemplo lá dos filhos, né, de Noé, que entraram de costa e não olharam a nudez do pai, enquanto o mais novo fez questão de falar: olha lá o velho bêbado pelado. Amém? Então, para a gente entender isso bem, de forma bem clara. Então hoje a gente precisa falar de outros aspectos. E eu queria dizer para você que muitas vezes os irmãos eles ficam na dúvida assim: agora será que eu estou sendo desleal? Será que eu estou rompendo com a autoridade constituída sobre a minha vida? Será que quando eu penso algo, eu falo: olha lá, ele fez isso, olha lá que coisa, né? Você pensou? Quantos pensam aqui? Graças a Deus, amém? Isso é bom, isso é ótimo. Mas quando você pensa sobre algo, não quer dizer que você está sendo desleal. É isso que eu quero trazer, essa essência para você. O quanto que você vai expor a autoridade? Acabei de dizer. Quando você vai ser desleal, é quando você expor a autoridade constituída. Apontar o erro, mostrar, publicitar. Pronto, essa é a palavra. Então quando nós vemos a autoridade estar sobre nós, cometer um equívoco, porque toda autoridade vai cometer equívoco, amém, irmãos? Amém. Ninguém é perfeito nessa vida, aleluia. Louvado seja o Senhor por isso. O problema é que, para eu sair fora do guarda-chuva da bênção, é quando eu faço o quê? Exposição disso. Bom, quando eu faço questão de publicar isso para pessoas que não viram. Quando eu faço questão de acentuar coisas que só eu vi. Bom, aí começa o problema. Essa palavra chama diante do Senhor rebeldia. Então, a partir da rebeldia, eu saio de fora da onde? Da bênção. Bom, então quer dizer, mas aí a bênção é condicional? Não, entenda uma coisa, meu irmão. Você está debaixo do sistema de graça. Graça é condenação. Bom, você não é condenado? Aleluia. Mas o Senhor tem promessa. Amém? Amém. A promessa do Senhor não é por merecimento e nem por força, nem por trabalho. Porém, o Senhor tem um caminho de derramar a bênção. Lembra do guarda-chuva? Ou seja, não é que eu perco. Eu decidi sair debaixo do guarda-chuva da bênção. Amém, meus irmãos? Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que, então agora eu pensei, estou sendo rebelde. Pum, você vai tentar se matar. Calma. Não, senão você vai entrar em choque. Não é isso. Você precisa entender que quando você percebe, você agora vai poder lidar com aquilo. Você vai levar ao Senhor. Você vai orar ao Senhor. Você vai pedir ministração ao Espírito de Deus. E Ele vai te conduzir sobre toda a verdade. Amém, meus irmãos? É isso que nós devemos fazer. Mas quando eu decido falar, aí, meu irmão, aí a intenção é outra. Porque ninguém pode pedir ajuda para aquele que não pode ajudar. E quem é o nosso único ajudador? Espírito Santo da verdade. Só Ele. Claro que o Espírito Santo habita em homens, é lógico que ele pode usar a boca de homens, é lógico. Mas quais são os homens? Agora que vem o detalhe. Autoridades espirituais constituídas sobre você. Bom, que é o outro maior erro nosso. Nós decidimos conversar coisas de crentes com crentes, amém? Não é isso? Ok, ele é uma autoridade sobre a sua vida? É isso que você precisa entender. Por isso que quando o curso de maturidade começou na igreja, eu insisti tanto, falei para os irmãos, façam, porque vai ser um divisor de águas na sua vida. E você vai entender que Deus usa outras pessoas sim, mas para testificar aquilo que Ele já falou com você. Deus não começa nada novo de fora, meu irmão.
Deus sempre começa algo de dentro. Amém? Deus fala com você dentro, para depois testificar fora. Esse é o caminho do Senhor. Então a gente precisa entender isso. Porque o nosso papel é o que? Zelar pelas autoridades. O meu papel, o seu papel é zelar por aquele que está constituído. Por isso que quando eu estou desgostoso com o meu pai ou com a minha mãe, eu tenho que zelar por eles, não expor eles. Por isso quando eu não estou muito feliz, talvez com o meu esposo, eu tenho que zelar por eles. Por isso quando eu não estou muito feliz com a minha esposa, eu tenho que zelar por ela. Porque tem uma plateia que chama o quê? Filhos. E a mulher tem autoridade sobre os filhos, assim como o marido. E quando eu exponho, eu estou zelando? Não, eu estou destruindo. Então é isso que a gente precisa entender. Para que nós sejamos revestidos de autoridade, eu preciso o quê? Zelar por autoridade. Quantos estão entendendo? E aí você vai começar a entender porque muita coisa sai fora do eixo na sua vida. Porque é uma Babel. Ninguém respeita ninguém. Ninguém zela ninguém. Todo mundo quer deixar todo mundo desnudado na frente de todo mundo. Sabe para quê? Para você se justificar que você é bom. Meritocracia 100% por trás. Justiça própria. Sou tão bonzinho e sofro na mão desse traste. Essa é a verdade que está por trás das nossas coisas. A gente quer o quê? Olha, eu não mereço, mas olha. Tá vendo, filho, o que sua mãe faz comigo? Olha, a mamãe faz com o papai. Olha o que o papai faz com a mamãe. Ei, quebra princípio. Presença de Deus da casa. Porque Deus não entra no estado de rebelião. Amém, irmãos? Amém. Deus não habita com rebelião, irmão. Deus não habita com rebelião. Deus não tem favor em rebelião. Deus respeita um princípio de autoridade. Aleluia! Então hoje a gente sofre tanto com a igreja por causa desse princípio básico. Como eu não consigo entender o processo de autoridade com meu pai, com a minha mãe, com meu marido e com a minha esposa, você vai entender um processo agora. Porque é tão difícil escutar a voz de um pastor. Porque se os dois primeiros níveis de autoridade são destruídos, como que você vai ouvir o pastor? É a terceira autoridade sobre a sua vida, entenda o que eu estou dizendo. Amém, meus irmãos? Então, como que eu vou ouvir a voz de um pastor? Peraí, se eu não conseguir honrar a primeira autoridade, eu não honro a segunda autoridade, quem dirá? Pastor. Por isso que o evangelho é negociável. A Bíblia até é bom, mas nisso eu não concordo. Princípio de rebeldia. Eu não concordo. Tem escrito, mas olha, não é bem assim. Isso, lógico, não é. Porque você está debaixo de um cenário de rebeldia. Agora, qual é o grande desafio nosso? Como crentes que creem no Senhor. Andar por fé, meu irmão. Mas, cara, é tudo não sei o que, está tudo desconstruído. Se eu fizer isso, vai dar certo? Por fé, você alcança a graça e o favor de Deus. Só que fé não é vista, mano. Fé não é um caminho palpável. Fé é sobrenatural. Quantos creem no Senhor? Aleluia. Fé é sobrenatural. Então esses princípios que são eternos, eles estão sendo desvendados nesse tempo de uma forma muito subliminar ainda. Você vai entender esse princípio inteiro, sabe quando? Quando Jesus apontar no céu sobre as nuvens. E na hora que você for para o reino de Deus, você vai entender o que você estava ouvindo a vida inteira. Essa é a realidade. Só que nós que somos do Espírito não precisamos de fatores externos para ver. Você já sabe no seu espírito, meu irmão. Bom, aí começa a sua briga eterna. Aceitar as coisas da eternidade ou viver como alguém que é passageiro. Só que só tem um problema nesse processo. Você não é mais passageiro, você é eterno. Aí há confusão. Então você é eterno. Fala comigo, eu sou eterno. Vou viver eternamente. Aleluia, escolhe um lugar agora. Endereço você já tem, filho. Essa é a realidade, isso não vai mudar. Agora decide aonde você quer habitar. Por quê? Porque a consequência de rebelião
Se a consequência de respeitar a autoridade é bênção, qual é a consequência de rebelião? Responde para mim. Se a consequência de obedecer é estar debaixo da bênção, é estar debaixo do favor de Deus, agora você vai saber por que tudo na vida da desconexão dá errado. Quando eu falo tudo está errado, a vida é feita de desafios, né, irmão? Ninguém vai viver uma vida plena. Olha, nada acontece comigo. Né? O cachorro vai morder, morde o cara que está do lado. Não, ele. O carro bate no meio. Olha, eu sou intocável. Não é isso. Mas é muito claro você perceber um cenário de maldição e um cenário de bênção. Porque a maldição ela é composta de muitas coisas. Não é uma fase ruim, é tudo muito ruim. É tudo muito, caraca, intenso, muito tempo, e não passa, e não passa, e não passa, e você vive aquela vida e não passa, não sofre. Enfim, a gente entende que é maldição, entende que é uma circunstância, né? Então, entenda isso. Então, aquele que não se sujeita à autoridade, é impossível ele viver debaixo de um cenário do quê? De bênção. Você sempre vai estar debaixo de uma vida de maldição. Mas pastor, eu oro, eu tenho o sangue de Jesus, eu sou crente, eu acredito na graça. Sim, mas você se posiciona como um rebelde. Você não honra os princípios de autoridade. Ou seja, a bênção está jorrando e você só está no lugarzinho errado, cara. Põe o pezinho para cá. Põe o pezinho para cá. Vamos honrar papai e mamãe. Vamos honrar as autoridades constituídas na casa. E aí, com certeza, você vai conseguir ouvir a voz do Espírito de Deus. Por isso que Jesus olhou para os caras e falaram assim: meu irmão, deixa eu falar uma coisa. Quando aquele homem me pede e fala assim, o rico, fala: Abraão, deixa eu voltar lá para avisar meus irmãos. Falou: mano, se eles não ouviram nem os profetas quando era vivo, vai dizer: eu ouvi, você que é morto. Você sabe quando o cenário de rebelião para nós está tão forte, quando você não acredita que realmente Jesus vai voltar e de repente vai ter céu e inferno. Quando essa parada é dúvida na sua cabeça ainda, mostra que você está totalmente no cenário de rebelião. Você ainda duvida das coisas do céu. Você acha que vai dar certo no final. No final ainda Deus vai olhar para mim e falar: tudo bem, filho, vem cá. Né? Tudo bem, você zoou a vida inteira, vem cá para o céu. Você acredita nisso? Porque é cenário de rebeldia. Porque tudo que é desordem é rebeldia. Amém, meus irmãos? Então, o que a gente precisa entender sobre esse aspecto? Que tudo que é fora do processo de autoridade espiritual, a Bíblia chama isso de fogo estranho. Teve um cenário, uma vez Moisés estava dominando, né? Comandando o povo. E Moisés era o pastor da época, amém? Vamos chamar Moisés de pastor daquele povo? 4 milhões, pensa numa igreja de 4 milhões, era Moisés. Gente pra burro. Aí Moisés começa a ministrar. Do lado de Moisés, tinham 2 pessoas, vocês lembram quem era? Arão e Miriam, ó, galera muito doida, amigos da Bíblia. Arão e Miriam são irmãos de Moisés. E eles andavam tanto tempo com Moisés fazendo tantos sinais através da presença do Senhor, cumprindo aquele propósito, e aí você vai começar a identificar isso com você, presta atenção nessa história. E eles chegaram para uma hora e falaram: bom, se Moisés faz e Deus fala com Moisés, Deus também fala com a gente. Bom, se o meu pai e minha mãe cuidam da casa e domina tudo, eu também posso cuidar. Bom, se o meu marido e minha esposa faz tudo, eu também posso fazer, e vice-versa. Quantos já pensaram assim? Princípio de Arão e Miriam. E aí o que eles resolvem fazer? Desafiar o Senhor. Eles falam: não, beleza. O Senhor fica irado com os dois. Irado. Falou: vem cá, vamos fazer o seguinte. Se junta os 3 lá que eu vou descer na tenda do encontro. Aí diz que Deus apareceu na nuvem de glória. Lindo, fico imaginando, eu sou louco pra ver isso. Aí Deus apareceu na nuvem de glória e desceu. E veio sobre eles. Aí falou: aí, tá vendo, Moisés? Certeza, Arão e Miriam estifaram o peito e falaram: lá, desceu a glória, também está aqui a glória. Aconteceu igual Moisés. Saiu a glória, Miriam acabou leprosa. Ficou leprosa. Na hora. O princípio de rebeldia trouxe maldição para ela instantaneamente. Muitas vezes nós andamos por esse princípio. Eu não preciso dele. Não é ele. Deus é comigo.
E se Deus faz com ele, faz comigo, debaixo de um princípio de autoridade. É isso que ferra tudo. Desculpa as palavras, né? Eu não consigo usar outra. Ferrar não é tão feio, não, amém? Não é de boa, né? É quando a gente pensa, bom, se meu patrão ganha dinheiro, eu também ganho. Se meu marido faz, eu sou capaz de fazer. Deus abençoa não por causa dele, por causa de mim. Canal de autoridade, eu sou de autoridade constituída dentro da casa. E eu não estou dizendo que o maior volume entra pelo cabeça. Estou dizendo que a autoridade constitui a bênção. E a bênção só entra no princípio de autoridade. Como você está entendendo? Vai resolver muita coisa na sua vida financeira. Muitas coisas. Se você aprender a honrar por onde vem, por mais que o recurso chegue pela sua mão. Deus abençoa debaixo de canal de autoridade. Bom, outro princípio. Porque eu estou dizendo sobre os pastores, ou sobre as autoridades constituídas dentro da igreja. Tudo que acontece na base tem a ver com as autoridades que o Senhor levantou aqui. Você sabia disso? Por mais que eu possa estar de calça azul, você fala, nossa, o pastor podia estar mais bonitinho de terno, né? Mais, sei lá, de camisa, mas com cara de pastor. Talvez. Mas todo mover que derrama em nós, derrama no corpo. Princípio de autoridade. Agora você vai entender por que a gente deve orar pelas autoridades constituídas. Bom, porque é um precisando do outro. Quanto mais orações as autoridades constituídas da base, que é o presbitério, tiver, quem vai ser abençoado? O corpo. E a gente não entende isso. A gente não tem essa conexão ainda. Não, é só o Zé. É só o pastor. É só o presbítero. É só o diácono. É só a diaconisa. É só a pastora. Não, são pessoas. Eles também erram. Então, olha lá. Há um princípio de autoridade. Quando alguém que está de autoridade sobre a igreja está transmitindo uma mensagem para você, talvez você possa até cochilar, talvez você pode até pegar seu celular, sair, ir ao banheiro, fazer um monte de coisa. Você está quebrando a autoridade. Essas coisas que para nós, elas são tão naturais hoje em dia, mas são tão profundas para a vida do cristão. Por isso que muitas vezes você fala, cara, vem ao culto, cara. Continua, está derramando algo sobre a sua vida. Você fala, mas hoje não. Hoje o Flamengo ganhou e eu vou comemorar o título. Essas coisas, você está perdendo derramamento de bênção para a sua vida. Por isso que tudo que acontece para nós, meu irmão, é espiritual. Entenda isso. Não brinca com a sua vida espiritual, porque eu falei nessa semana, de novo, no Maturidade, que nós somos espirituais. Joga a toalha, que vai doer menos. Joga a toalha. Você é espiritual, meu irmão. Para de ficar flertando com lá fora. Você já não é mais lá de fora. Você confessou Jesus? Amém? Você já é de dentro. Mas quer andar igual de fora? Péssima decisão. Você só está perdendo o tempo do rio fluindo sobre a sua vida. Já era para você estar avançando lá na frente, mas você fica tentando andar igual a minha sogra agora. Brincadeira, chega. De botinha, de muleta, não faça isso. Não brinca a sua vida. Então essas coisas, quando nós quebramos esse princípio, a gente produz fogo estranho para Deus. E Deus não aceita qualquer fogo. Deus não aceita fogo estranho. Deus não aceita oração estranha. É a mesma coisa de eu desonrar o meu pai e minha mãe que estão aqui e falar, Deus, pai, me abandona. Eu falo, rapaz, não te conheço nem como filho. Quem é você? Não sobe a minha voz, a minha oração não sai. Já ouviram aquele linguajar de crente que oração não passa do teto? É exatamente isso. Por isso que Jesus falou, se você tiver falta contra algum irmão seu, vai lá, corrige, porque sua oferta não vai nem chegar. Não vai nem vir, porque você é fogo estranho para mim. Você não preza pelo padrão de autoridade, você não respeita, você não honra, você não tem sentido por mim. Se você não honra seu pai que te gerou, se você não honra sua mãe que te gerou, e muitas vezes fala, meu pai foi horrível, mas deixa eu te falar uma coisa, você só está aqui por causa desses dois. Você não veio, meu amigo, do além, irmão. Você não veio do céu, alguém teve que ter com alguém para você nascer, cara. E o maior presente da vida é estar vivo. É estar vivo.
inteiro. Mas se você não entende essa essência, não é porque você é mal, porque você nunca honrou a autoridade, você não entendeu o caminho da vida até hoje. Talvez você nunca parou para pensar debaixo de uma árvore e falar: Senhor, por que eu estou aqui? Olha, porque eu usei a semente daquele homem junto com a semente daquela mulher e você se tornou vida. Bom, só para mim isso é suficiente para eu andar feliz com meu pai e com a minha mãe. Ah, mas ele não me deu recurso, não me deu... Meu irmão, só de você estar vivo é algo extraordinário. É isso. Só por isso. É a mesma coisa num casamento. Mesma coisa. E quando você olha para o fruto que é os filhos, meu irmão, todo mundo, vamos ser crente maduro, amém? Podemos ser maduros nessa noite? Me fala um homem perfeito aí, fora Jesus. Conta um para mim aí. Eu não conheço, conhece? Amém. Você conhece uma mulher perfeita? Não conheço. Então nós vamos casar com imperfeitos, amém? Nossa, amém, irmãos? Amém. Papo de crente, de verdade. Ué. Só que o Senhor, Ele fala que Ele não depende de recurso natural para fazer coisas se tornarem bênçãos. O Senhor manda o povo no deserto, e quando o primeiro lugar que eles tiveram sede, diz que as águas eram amargas. Quantos lembram disso? Águas amargas. Aí Deus fala: bom, é essas águas que tem? Então agora eu vou colocar a minha bênção sobre isso. Joga essa varinha aí dentro que vai ficar doce. Águas doces. O que eu quero te dizer? Nós casamos entre imperfeitos. Mas o caminho está entre amaldiçoar a água amarga ou solicitar algo ao Senhor porque tem sede. Solicitação ao Senhor. E diz que o Senhor tocou e aquilo que era amargo ficou doce. Isso é princípio de honra. Agora, se aquele povo tivesse olhado: que fonte de água podre é essa? Ia tomar água amarga. Porque aquilo que você amaldiçoa nunca mais fica bênção. Aquilo que você denigre nunca mais se torna valoroso. Aquilo que você queima não volta a restituir. Presta atenção no que você está fazendo. Enquanto você desonrar, você está dando um padrão de desonra para aquilo que você desonra. Todo dia você está afirmando mais que aquilo vai piorar mais. Agora, quando você começar a declarar a bênção, tudo aquilo que você abençoa se torna mais abençoado. Tudo aquilo que você rega gera vida. Tudo aquilo que é amargo se torna doce. Essa é a realidade de entender princípio. O negócio não está no recurso, o negócio está na maneira que você recebe o recurso. E se marido foi instituído por Deus como casamento, e mulher também, e se pais são heranças, que fala que filhos são heranças do Senhor para pessoas, meu irmão, começa a declarar: meu pai é uma bênção, minha mãe é uma bênção, meu casamento é uma bênção, minha esposa é uma bênção, meu marido é uma bênção. E eu duvido que no acabo de 6 meses a 1 ano, sua família é a família mais linda da face da terra. Mas continua reclamando, continua depreciando, continua destruindo o favor que Deus deu na sua mão. E você vai comer do fruto daquilo que você crê. Quantos estão entendendo? Aleluia. Rebeldia para o mover de Deus. Nesse episódio que eu falei para você de Abraão, Miriam, aquele era um movimento em que Deus andava com a nuvem e o acampamento levantava, né? E à noite também. Quando Miriam fica leprosa, pela lei da lepra, ela tinha que ficar 7 dias afastada do arraial. Amém? Então, se você não conhece, você vai conhecer. Está fazendo amigos da Bíblia, igreja? Aleluia, se não tiver rebeldia. Brincadeira. Só não podia perder essa oportunidade, né? Dá uma deslizadinha na lei. Tô brincando. Então, durante 7 dias, quando alguém era encontrado com lepra, ela tinha que ser levada fora do arraial de Israel, porque lepra é contagiosa, contaminava todo mundo.
E por causa da rebeldia, eles ficaram parados 7 dias naquele lugar, sem fazer nada, sem projeção, sem bênção, levando uma vida normal, num lugar comum, sem graça e favor de Deus. Ou seja, toda vez que nós instalamos um princípio de rebeldia, nossa vida para, fica estagnada. E talvez você perceba, porque muitas vezes você está avançando, talvez na sua vida profissional, e ela fica estagnada depois de um tempo. Você vivia um tempo tão bacana no seu casamento e de repente ele estagnou. Você vivia um favor tão bom na sua família com seus filhos, de repente estagna. Sabe por que para? Porque há um princípio de rebeldia. Então, eu creio que o Senhor, nesse tempo, Ele não vai te levar aonde foi sua rebeldia. Ele não precisa te trazer tortura sobre a sua alma. Mas a partir de hoje, eu creio que o Senhor vai começar a levantar seu acampamento contra os crentes. A lepra vai ser revista. Moisés intercedeu por Miriam: Senhor, perdoa minha irmã. Veja bem, não era isso que ela queria. Aí diz que Deus ouve Moisés e purifica Miriam. Sabe, eu creio que hoje o Espírito de Deus está intercedendo por nós, ao nosso favor, sobre essas causas. Mas então por que o Senhor está ministrando isso? Para a gente não voltar para a rebeldia. Que nós já fomos livres. Amém, meus irmãos? Aleluia. Não quebre a rebeldia. Outra coisa, teve outra cena no Antigo Testamento, tinha umas coisas cabulosas lá, hein, irmãos? Vocês conhecem Coré, Abiatã, os sacerdotes que apresentaram, os filhos de Arão, foram apresentar o fogo estranho? Conhece a história? Quem não conhece? Só 4, 5, 6, 14, 28. Amigos da Bíblia, prazer, tudo bem? Postado no canal, vai entrar lá. Leiam, é muito bom, que aí fica mais fácil do Espírito trabalhar em vocês. Olha lá, eles também foram oferecer fogo estranho para o Senhor. Falou: se meu pai oferece o incensário, também mete fogo no incensário aqui. Vamos lá, Deus fulminou os dois. Destruiu os dois. Percebe? Então tem todo um ciclo de autoridade em Deus movendo para que o caminho da bênção aconteça. Aí Jesus vem na terra com uma autoridade maior. Presta atenção nisso. Agora eu quero que você entenda. Até agora eu estou falando de Moisés, estou falando desses personagens. Mas aí Deus faz o seguinte: eu vou levantar a autoridade maior. Eu vou botar ela no madeiro, dessa altura assim, para que todos olhem e enxerguem ele. Você está debaixo da maior autoridade dos céus. A palavra do Senhor diz que os anjos param para Jesus. Se Jesus espirrar, brincadeira, o céu para. Os caras lá, pai. Eu imagino assim, é verdade. Imagina Jesus. Imagina Jesus se bocejasse, só fizesse, os caras, caraca, Jesus está falando. Eu imagino isso, não sei, é verdade, mano. O cara, ele fala, é autoridade sobre tudo. Está acima de todo nome, Ele está na terra, sabe? Você está debaixo dessa autoridade, mano. Se essa autoridade olhar e falar assim: abençoa o Marcelo hoje no universo, vem tudo para você. E a gente negligencia ele. Entende quando eu falo que quando eu e você ficamos negociando coisas tão simples como orar, como ler a palavra, como buscar ao Senhor, como cultuar o Senhor. Cara, isso é difícil fazer isso, honestamente, irmãos. Cara, pelo amor de Deus, isso é tão simples. Sabe, olha só, 7 dias, vem um dia, 2 horas, dá para você? Dá, filho, fica bom pra você. Não, hoje, mas é que hoje, cara, hoje vai acontecer um negócio tão... Pô, irmão. Sabe essas troquinhas que a gente faz? Para o mover. Você fica 14 dias sem se movimentar. Preciso te falar isso. Você fica 14 dias estagnado. Porque você não veio nesse domingo, e você só vai vir daqui 14, outro domingo. Passou 14 dias sem mover. Porque o mover parou. O Senhor te deu uma direção nessa semana. O Senhor está te dando direção há 3 semanas. Você perdeu direções. Aí você fica igual aqueles caras: e agora? Para onde que vai a nuvem? Você fica no meio do arraial rodando. E não, o povo que está de prontidão sabe para onde a nuvem vai. Irmão, autoridade. Deixa eu falar uma coisa para você, meus irmãos.
Deus não ia mover o mundo inteiro para colocar a gente hoje aqui, para estar domingo junto, se Ele não quiser mover algo na nossa vida. Para de enxergar a igreja como um espetáculo. Para de enxergar a igreja como uma palestra. Ah, eu preciso ir na igreja porque é bom. Não é que é bom, filho. A igreja não é bom, não. Se falar isso para você precisa. A igreja não é bom. Entende o que eu estou dizendo? Quando você vai comparar com outras coisas. Agora, se a gente não entender a autoridade, aí sim, ouvir o Zé pregar é chato. Ouvir o louvor, até que é mais ou menos, tem uns louvores mais legais. Isso, mas quando você entende que o Senhor te plantou aqui para edificar a sua vida aqui, você vai ter uma atitude diferente diante de Jesus. De Jesus, não tem a ver com a gente, tem a ver com Ele. Tudo que a gente faz é para Ele. Toda a oferta, por isso que eu digo, tudo que você vai trazer não tem a ver com a base, meu irmão. Se você traz oferta para a base, eu fico até mais ou menos feliz com você. Mas se você trouxesse para Jesus, a gente estava voando mais. Porque a gente é limitado, mas Jesus é poderoso, quando estão entendendo? Entende, irmão? Então é isso. Aí o pastor olha lá e fala, ó, o pastor não, vamos mudar a palavra, ó, queria trazer peso? Não, vou fazer isso, vou fazer. Aí a autoridade constituída por Deus, amém? Romanos 13, projeta aí para mim. Porque eu sei que tem gente fritando. 13 e 1 aí. Também não está no esboço, vai. É isso, 13? É, me acertei, aleluia. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por... Aleluia, Paulo falou, nem eu. Obrigado, Paulo. Presta atenção nisso, meu irmão. Então presta atenção. Aí vem o abençoado da autoridade, que Deus constituiu para esse localzinho bonito de Campo Grande, aqui para os irmãos lindos. Irmãos, uma coisa bem simples. Dia 31, o Senhor está preparando um mover para sua família, para liberar uma palavra de bênção na virada do ano. Vai, Jesus, nem é para acusar não, se acusa não. Calma, se acusa não. Quantos se interessam por isso? Mas sabe onde você vai passar a virada do ano, talvez, se não for dentro da igreja? Na casa do seu amigo. Na casa do seu tio que é legal que tem uma piscina. Na casa de um parente vai estar todo mundo de branco, você vai passar o dia inteiro escolhendo o melhor vestido, a melhor calça, a melhor bermudinha branca, a melhor camisetinha branca, o melhor tênisinho branco. Sabe para quê? Para ser bacana no Instagram, para filmar fogos de artifício, para a sua vida continuar a mesma coisa que continua o ano inteiro. Porque no dia de derramar a bênção sobre a sua vida, você prefere qualquer outro lugar que não seja a autoridade que o Senhor constituiu para abençoar a sua vida. É isso que a gente é. A gente pensa até hoje o que a gente vai fazer, se é ou não. Todo domingo a gente pensa, será que eu vou no culto hoje ou não? Porque você não entendeu a autoridade. Você não percebeu essa parada na sua vida ainda. Por isso você negocia. Ora vem, ora não vem. Sim, ora se paralisa, ora se avança. Você escolheu isso. Mas pastor, está sendo pesado hoje. Sim, talvez. Sendo honesto, falando com crentes honestos. Amém, meus irmãos? Você que escolheu um dia falar, Senhor Jesus, eu quero salvação. Eu desisti da minha vidinha. Eu ia para o buraquinho. Então eu preciso do Senhor. Pode ser? Me compra. Ele falou, tá bom, eu compro. Quanto você vale? Estou valendo muita coisa, mas vou pagar caro por você. Não vale nada, mas eu vou pagar muito por você. Então tá bom, toma meu sangue na sua vida. Você decidiu, não foi ele. Você decidiu vir até ele. Então honra a autoridade que está sobre sua cabeça, meu irmão. Para de andar igual desavisado. Você não é desavisado. Olha para o seu irmão e fala, irmão, vigia, crente. Aleluia. É aquela história que eu falo quando o pai chama para sentar e conversar. É duro, cara. Então tem hora que Deus precisa colocar a gente no colo, chamar a gente para conversar. Deus está te chamando para conversar hoje, não é lei não, filho. Ele só quer te trazer para o eixo de novo. O caminho da bênção, do favor. E a rebelião é uma coisa que é maluca, porque rebelião é um negócio que é contagioso, irmão. Preciso te explicar isso. Nesses versículos aí, depois você pesquisa lá, é Números 16, tá, meus irmãos? Aí você vai ler do 1 ao 50, não projeta não. Por favor, senão a gente vai ficar a semana inteira aqui lendo. Quando esses caras se rebelaram, é o único lugar, presta atenção como isso é poderoso, é o único lugar na palavra de Deus que diz que homens foram mortos vivos. Diz que a terra se abriu e comeu eles.
Todos os valentes que se levantaram lá. Levantou 3 tribos contra os caras. Não, a gente também apresenta e tal, não sei o quê. 3 tribos, os caras morreram tudo. Aí o povo que viu o povo morrer, o que eles fizeram? Em vez de se arrepender, o que eles fizeram? Começaram a questionar de novo. Aí Deus, beleza, abre a terra, engole o resto. Morreu todo mundo, meu irmão. Todo mundo. Sabe por quê? Rebelião é contagiosa. Aí o que eu faço? Eu me rebelo aqui, não rebelo? Então, me rebelo no meu relacionamento, na minha paternidade. O que se torna rebelde? Todo mundo que está em volta. Aí filhos entram na rebeldia, trabalho na rebeldia, tudo na rebeldia. Aí tudo virou aqui o quê? Um bando de revoltados sem causa, um bando de rebelde. Aí você fala, minha família está despedaçando. O princípio de rebelião, irmão, contamina a casa inteira, mata todo mundo. Por isso que isso é tão poderoso. Por isso que quando eu vejo alguns crentes, irmãos, por favor, entenda isso. Talvez essa mensagem seria uma melhor mensagem de convidar um pastor de falar, vem lá pregar, eu quero assistir ela. Mas eu tenho essa ousadia, eu adoro pregar essas coisas para a minha igreja. Eu gosto disso. Igual falar de dízimo, eu gosto de pregar para a minha igreja. Tem muitos pastores que usam um pastor de fora porque eles vão ouvir mais, o pastor vai se sentir coagido, achar que está incentivando alguém. Não, eu gosto de pregar em casa. Mas olha só, quantas vezes nós esquecemos de dar honra ao pastor da igreja? E que é honra? A paz do Senhor, pastor. Está tudo bem? Tem crente que passa desavisado assim, parece, olha, que igreja que você é mesmo, irmão? A gente está aqui 2 anos juntos, né? Aleluia. Presta atenção, você não honra isso. Você não honra seu pai quando você chega na sua casa. Cadê os filhos que pediam bênção? Para a mãe, para o pai. Cadê? Cadê os filhos, os maridos que olham para a esposa? Oi, esposa, bom dia. Obrigado, é uma autoridade na sua casa. Eu conheço muitas histórias de muitos maridos que são uma bênção em muitas coisas, né? Mas eu fico pensando que muitas vezes as mulheres não levantam nem da cama quando seus maridos levantam. E aí eu vou lá para Provérbios 31, porque aí eu gosto de ir para a Bíblia. Eu não gosto para costume, porque costume é uma coisa horrível. Porque se vem de um costume de uma casa destruída, o costume é horrível. Então não dá para ter parâmetros sobre sua família. Amém, irmãos? Estou dizendo que a sua família é horrível, entendo o que eu estou dizendo. Mas se tem alguma coisa que foi destruída lá, vai vir o princípio de rebeldia, replicando. Bom, quando eu não entendo o que é rebeldia, o que é bênção, eu vou para onde? Para a Bíblia. Amém? Por isso que a gente é crente. Aleluia! Aleluia! Abra a Bíblia, mulher, dos Provérbios 31. A lâmpada dela está sempre acesa. Então agora que eu vou dizer que eu vou ter que virar um zumbi. Não, irmão. Peraí. Não é isso que ela está dizendo lá. Ela tem satisfação. Ela tem prazer em atender a casa dela. O princípio é outro. Não é que tenho que fazer. Eu tenho prazer em fazer aquilo que fui criada. Cuida dos maridos. Cuidam dos filhos. Cuida dos negócios da família. Essa mulher é topíssima. O movimento feminista fica debaixo da sola dos pés dela. Até dó dessas meninas de hoje em dia. Queremos direitos iguais. Ela tinha muito mais direito. Ela tinha as posses na mão dela. De tão poderosa que aquela mulher era. Mas sendo dentro do princípio da palavra de Deus. Seu marido era reconhecido nas portas da cidade. Porque o primeiro lugar de provisão que esse cara fazia era para abençoar quem? Ela. A força do trabalho dele estava para ela, como a força do trabalho dela estava para ele, reconhecido nas portas, e ela era honrada em todos os lugares, e ele da mesma forma. Princípio de bênção. Mas não, levanta lá, faz lá, cuida das crianças também, a gente é tudo igual. Esses dias eu brinquei com a pastora, falei, não é tudo igual não, então vai furar a cortina. E ela fura melhor que eu. Mas presta atenção nisso. Quando eu entendo esse processo, a minha casa flui, bênção flui, tudo acontece. Mas hoje a gente é levado por quê? Por tudo que é lá fora. Direitos iguais, movimento não sei o quê, movimento disso, a mulher moderna, o homem moderno. Mano, mano, volta para a Bíblia, cara.
Você tem um princípio de autoridade para cumprir na sua casa, filho. Você tem um princípio de autoridade. Maridos, sabe por que você levanta para trabalhar todo dia? Não é para ganhar dinheiro, não. Você nunca vai ganhar, preciso te avisar isso. Você nunca vai ter suficiente. Chega amanhã e fala: Senhor, hoje eu quero entender e entendi que eu vou avançar para honrar aquela que o Senhor tirou da minha costela. Hoje eu quero trazer honra para minha esposa. Quero ser uma bênção nos meus filhos. Eu duvido que a janela do céu não abre sobre sua cabeça, irmão. Eu duvido. Irmã, amanhã na hora que você acordar, fala: nossa, que traje fazer café para esse cara, droga. Em vez de ser arrastando, brava, mal-humorada, honra. Senhor, eu estou honrando o meu sacerdote. Porque eu acho muito bonita a comum ajuda dos maridos e das mulheres. Acho bonito o marido ajudar a mulher a lavar a louça. Acho tudo isso lindo. Acho isso bom. Não é bíblico, mas é bom. Vale a pena para esse tempo do ego. Mas deixa eu falar uma coisa. Tem uma diferença na mulher de Provérbios 31 que eu acho fantástico e que as irmãs não entenderam até hoje. Enquanto você gosta que seu marido lava a louça para você, você está abrindo mão das suas empregadas. Está lá em Provérbios 31. Ela dava ordem aos empregados. Princípio de honra, traz bênção para casa, provisão e serviço para você. Vai me ajudar a fazer as coisas? Ajuda. Show. Ajuda. Se for uma sugestão é bom, se é uma ordem, rebeldia. É muito perto. Vocês estão sérios hoje, irmãos? Estou trazendo um grande concerto para a família nesse lugar. Eu creio que 2020 vai ser as melhores famílias de Campo Grande. Quantos creem? Amém. Aleluia, eu não duvido porque a palavra me diz. Mas isso, meu irmão, rebeldia não tem favor de Deus para você. E bênção também, presta atenção, isso é uma atitude sua e minha. É individual. O Espírito Santo não vai te ajudar a não ser rebelde. Não. Não. Ele te ajuda a resistir àquilo que quer manifestar de mal dentro de você. Mas o pé é você que põe. A atitude é você que declara. O posicionamento é seu em Deus. Se posiciona em Deus. Aleluia. Se coloca de pé. Muita informação. E eu falei que eu não ia pregar sobre casamento hoje. Deus, o Senhor está aí. Meus irmãos, há um princípio de favor do Senhor para nós. E o Senhor está levando a gente a ser o povo mais feliz da terra. Quantos creem nisso? Eu quero te fazer um convite nessa noite. Um convite bem simples. E eu quero orar declarando isso sobre você. Mas o Espírito Santo está me impulsionando a dizer algo aos irmãos. De uma vez por todas, tome uma decisão mais sábia na sua vida. A palavra do Senhor sempre diz para a gente olhar para os olhos para aquilo que nos traz esperança. Sempre fala, olha, põe os seus olhos naquilo que te traz esperança. E hoje, Ele está pedindo para a gente fazer exatamente isso. Coloca os seus olhos de como é a família que te traz esperança. Olha para esse lado. Como seria um cenário que te traria esperança? Porque muitas vezes a gente viveu a propaganda da Doriana. Lembra a propaganda da Doriana? Quantos lembram? É que eu sou velho, né? Ô Dani, se entregou, hein, irmã? Brincadeira. A propaganda da Doriana é assim. É uma mesa bonita. No fundo tem um golden passando, um labrador que não se suja. No fundo. Quem tem labrador já sabe, é um cachorro que rola em tudo quanto é lugar. Ele tá lá lindo. A mesa branca, fundo verde, as crianças nem se sujam, não derruba Todd na toalha, não cai leite,
É lindo. Passa manteiga e fala, toma. Só manteiga. Só a manteiga. Putz, manteiga. Até a manteiga lá é boa. Deus. Tá, aqui não é um modelo de família perfeita. Talvez aos nossos olhos, amém? Mas o Senhor quer nos dar coisas muito maiores do que isso. Os planos de Deus, eu acho que a Doriana até conseguiu chegar bem perto do que é uma família de Deus. Uma família que o Espírito abençoa, está tudo em paz, está tudo em ordem. As pessoas têm um sorriso no rosto porque tem esperança numa manteiga, nós temos esperança no Senhor. Porque quando eu era criança eu achava que se eu comprasse a Doriana, minha casa ia ficar daquele jeito. Aí eu ia no mercado, mãe, compra a Doriana. Todo mundo. Porque é aquela manteiga que muda tudo. Mudou a nossa vida a manteiga? Não, mas Jesus muda quando crê. Aleluia. Você tem esse princípio em você, meu irmão. Jesus para mudar a sua vida. Só que ele precisa estar dentro da mesa da sua casa. Ele precisa estar dentro da mesa do seu coração. Ele precisa entrar e falar, filho, filha, olha para papai e para mamãe. Agradece pela sua vida. Eu não consigo, tudo bem. Vou te apresentar alguém que vai te ajudar. Espírito Santo, vem cá. Espírito Santo, eu não consigo. Eu tenho muita dor, ele tira a sua dor. Espírito Santo, eu acho que meu pai e minha mãe é culpado da minha história. Ele traz luz para a sua vida e vê que é o diabo que matou você. Ele revela todas as coisas. Mas o maior papel de pai e de mãe, sabe qual é? Aprendi isso na Bíblia também. Eles foram um canal para você estar aqui hoje. Sabe por quê? Porque Deus não te conhece como um filho quando Ele te manda. Ele te conhece como herança. E herança é dele, Ele que cuida. Então a partir disso, já não depende dos personagens externos. Depende só do que Deus tem projetado para você. Então, ore isso. Segunda coisa. Segundo nível. Ore pelo seu casamento. Esse é o maior desafio de todo mundo. Dos casados, vocês que vão se casar daqui a um tempo. Ó, já estou profetizando 2 vezes, irmão. Depois me agradecem. Estou empurrando os caras para o altar. Aleluia. Veja os que é profeta, Senhor. Então olha só. Oh Deus. Vai não, Marcos. Olha só. Segundo nível, casamento. Deixa eu contar uma historinha para você, irmão. Esse é o favor de Deus para você. Você só não entendeu isso. Casamento é o lugar aonde se chama Jardim das Delícias. Isso é casamento. Se você não está vivendo isso, ainda as delícias, só de vez em quando, estabeleça autoridade conforme eu expliquei para os irmãos no culto. Olhe para o seu marido, irmãs. Olhe para o seu marido como a autoridade que o Senhor enviou para dar direção para a sua casa. Olha para ele dessa forma. Por mais que você não compreenda, Deus não mandou você compreender. Deus mandou você honrar. Honrar. Bom, se você fizer isso e enxergar ele como honraria, é a mesma coisa do presidente do Brasil estar na sua casa. Você não deixaria o presidente do Brasil fazer café na sua cozinha. Você não mandaria ele pegar qualquer coisa dentro do carro. Entende o que eu estou dizendo, meu irmão? Não estou falando que você é empregado, em nome do Senhor Jesus, todo espírito de facção e rebelião cai por terra. Eu não estou falando que você ser uma serviçal, eu estou dizendo honra. É diferente de ser serviçal. Porque quando há o princípio da honra, libera um princípio que se chama amor. Sem honra não tem amor. Rebelião traz desordem. Autoridade traz ordem. Honrei, vai fluir amor. Por isso que a Bíblia fala: maridos, amai as vossas esposas, como Cristo amou a igreja. Bom, é um verbo imperativo, amai, honrai.
Beleza, só que o princípio começa na onde, irmãos? Honra. O princípio começa na honra, não no amor. Não inverta a ordem. Honra, você vai receber amor. Amém, meus irmãos? Creia nisso. Creia na palavra. Creia no que está escrito. A partir disso, você vai ver um efeito na sua casa. Eu quero que você olhe para os seus filhos. Olha para os seus filhos. E se você quiser, você tira uma foto do semblante deles. Hoje, amanhã. Muda esse princípio e você olha para esses camaradinhas lindos daqui a um ano. Você vai ver filhos debaixo de um cenário de bênção. Filhos segundo o coração do Pai. Ambiente de honra traz bênção. Ambiente de desonra, rebelião. A escolha é de vocês. Mas talvez o casamento é o único lugar. Não, pai, papai, mamãe também dá para fazer. Vou sair de casa. Vou embora. Pronto, resolvi meu problema. Não preciso honrar mais ninguém. Não moro no mesmo teto. Está tudo resolvido. Não. A parada é espiritual, não é natural. O negócio é no céu, não é na geografia de onde você mora, mano. O negócio não está dentro da casa, está no céu. E você é eterno, você está lá. Quero te lembrar disso. Então, sair da casa do pai e se separar, tragédia do mesmo jeito. Não mudou nada na sua vida. Ou mudou? Traz existência para quem já passou por isso. Traz existência. Traz a sua memória. Você vai entender o seu caminho hoje. Mas agora já foi. Sim, a partir de agora. É isso que faz tudo novo. Quantos creem? Essa é a palavra de fé para nós, meu irmão. Tudo bem, eu não sabia, pastor. Tudo bem, ok. Deus não te cobra esse tempo. Mas a partir de agora, se você quer viver plenitude, para de ser rebeldezinho. Em nome de Jesus. Porque a sua identidade não é ser rebelde, é filho da luz. Sal da terra. Luz para o mundo. Luz para as nações. Aqueles que apontam o caminho. Aqueles que transferem Cristo na terra. Quantos creem? Esse é o seu DNA, meu irmão. Busque esse DNA, que já está dentro de você. Ah, eu não sei se... Você já tem ele. Cristo habita em vós. Cristo honrou o Pai, mesmo na morte de cruz. Cristo foi sangrando, suando sangue, foi para o madeiro e honrou o Pai. Se Ele honrou, Ele habita dentro de você, você também honra. Quantos creem? Aleluia! Então, a partir disso, meu irmão, eu vou ter certeza que nós vamos ter homens e mulheres de Deus que honram os princípios de autoridade base, que são pai e mãe, marido e mulher. E, consequentemente, sabe que o reino dos céus ganha? Uma geração de sacerdotes, de homens e de mulheres de Deus. E aí você vai entender porque talvez você tenha tanta dificuldade de servir na igreja. Porque afinal, não vou ajudar um cara. Ah, esse pastor é legal, mas... Aí você vai entender o princípio. Porque enquanto você vê pessoas, você não está vendo autoridade. Mas quando você enxergar o primeiro nível de autoridade, você enxerga seu marido e sua mulher como autoridade, você enxerga seu pastor como autoridade. Quantos estão entendendo? Aleluia.